Qual é a sua principal fonte de motivação? O que te motiva a ter toda essa disciplina para alcançar os seus objetivos? Algumas pessoas dirão: o que me motiva é ter o gostinho de olhar nos olhos daquelas pessoas que duvidaram de mim quando souberam sobre os meus planos e os meus objetivos. O que me motiva é poder ter o prazer de calar a boca daquelas pessoas e mostrar para elas que elas estavam erradas e que eu sou capaz de realizar os meus objetivos. Entendo. E realmente, eu até consigo visualizar quando esse sentimento começou a guiar os seus passos e se tornou combustível para te levar a fazer mudanças. Você chegou para aquelas pessoas e falou para elas sobre os seus sonhos e os seus objetivos e elas duvidaram de você. Então, aquele sentimento apareceu, ele surgiu bem pequeno, lá no íntimo, como se fosse a chama de uma vela acolhedora, confortável e silenciosa dentro de uma grande sala escura. Aquele sentimento foi então aumentando e ganhando forma e se tornou um fogo consumidor e uma motivação poderosa que começou a guiar os seus passos e a te dar forças para agir e a te dar forças para sair do seu estado de inércia e te dar forças para fazer todos os dias o que você precisa fazer até alcançar o seu objetivo. Não se engane, isso não é motivação, isso é um veneno, se chama orgulho. Agora, o orgulho pode estar te motivando, mas eventualmente ele irá te trair. A história já mostrou inúmeras vezes que os orgulhosos sempre caem. Os orgulhosos sempre caem. Porque o orgulho se transforma em soberba e os soberbos sempre caem. Eles começam a achar que são melhores que os outros e aí a vida tem uma maneira muito cruel de ensinar para eles que eles não são, de retomar o equilíbrio das coisas e eles caem. Isso não é motivação, largue isso. Isso é orgulho, isso é um veneno disfarçado de motivação. Eu quero falar com você sobre uma motivação muito superior, que irá te ajudar a se tornar mais sábio, mais forte e inabalável. Essa motivação jamais te trairá, assim como o orgulho faz. Portanto, eu coloco diante de você uma escolha. Você vai continuar se rendendo ao seu ego, como faz a maioria das pessoas, ou você vai aprender sobre qual deve ser a nossa verdadeira motivação. Se você escolher a segunda opção, se prepare, porque o que você está prestes a ouvir vai te tornar mais forte do que nunca. Eu irei apresentar a você o poder oculto da modéstia. Nós humanos temos uma natureza um tanto quanto complexa. Dentro de cada um de nós existe um desejo insaciável por reconhecimento, status e até mesmo poder. Nós queremos ser vistos, queremos ser admirados, queremos mostrar o nosso valor às outras pessoas. E é sempre assim, desde os primórdios da civilização. A história da humanidade tem sido a história de ascensão e queda de impérios, de líderes, de homens e de mulheres que conquistaram o mundo, mas que, em algum momento, perderam a si mesmos. E por quê? É
porque existe uma tendência natural dentro de cada um de nós que nos empurra para o orgulho. Nós acreditamos que se não impusermos a nossa presença, nós seremos esquecidos. Se nós não gritarmos ao mundo as nossas conquistas, nós seremos ignorados. Nós acreditamos que se não mostrarmos a nossa força, nós seremos fracos. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas não aceita um único fato: o orgulho é uma armadilha. O orgulho é uma ilusão. O orgulho é um ciclo que sempre termina em queda. Existe um provérbio bíblico que fala sobre isso de maneira muito clara. Quando vem o orgulho, chega a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2. Essas palavras não são uma metáfora vazia. O orgulho pode nos impulsionar temporariamente, mas ele sempre irá cobrar o preço dele. E o preço dele é a desonra. Essa desonra vai chegar inevitavelmente para aqueles que se elevam acima dos outros, para aqueles que acreditam serem melhores que os outros. A vida não suporta a arrogância por muito tempo. Sabe como funciona esse ciclo do orgulho? Eu te explico. O orgulho ele surge bem pequeno dentro de cada um de nós, mas aos poucos ele vai aumentando e ele vai nos dando uma falsa sensação de segurança e nos fazendo acreditar que nós somos invencíveis, de que nós não precisamos de ninguém, de que nós somos autossuficientes, de que nós somos o melhor na nossa área de atuação. E aí nós nos fechamos no nosso próprio ego. Mas quando isso acontece, sem perceber, nós começamos a nos tornar fracos e paramos de escutar conselhos e não aceitamos mais correções. Errar? Nós não erramos. Nós somos inteligentes, nós somos confiantes, nós somos sábios, nós somos fortes. Mas, eventualmente, essa arrogância irá nos trair, irá nos derrubar. Quantas vezes você já viu pessoas subirem ao topo apenas para desmoronar diante dos seus próprios excessos? Líderes destruídos pela soberba, empresários arruinados por decisões impulsivas, pessoas talentosas desperdiçando tudo porque acreditaram demais em si mesmas, desprezaram a sabedoria dos outros. Mas o que acontece quando a pessoa escolhe um caminho diferente? Quando ela desenvolve e cultiva a modéstia e a humildade. A pessoa que é humilde aprende, escuta e cresce. A pessoa que é humilde e modesta não se fecha no mundo dela, porque ela pratica a modéstia e ela não precisa da aprovação dos outros para se sentir grande. Ela sabe quem é e por isso não precisa gritar ao mundo a sua importância e as suas realizações. Este é o verdadeiro desafio. Ser modesto. Isso vai contra a nossa natureza humana. Ser modesto significa resistir ao impulso de provar algo a todo instante. Significa silenciar o ego quando ele quer falar mais alto. Significa reconhecer que nós não sabemos tudo, que não somos os melhores e está tudo bem, está tudo perfeitamente bem.
A modéstia exige disciplina, exige autocontrole e, acima de tudo, exige força de caráter. Porque o mundo nos ensina desde cedo que ser visto é mais importante do que ser verdadeiro, que ter status vale mais do que ter integridade, que impressionar outros é mais importante do que ter paz interior. Mas o mundo está errado. Os que correm atrás da glória a qualquer custo acabam vazios, e os que vivem para os aplausos terminarão inevitavelmente no silêncio. Os que fazem de si mesmo um ídolo acabarão esquecidos. Mas e os modestos? Os modestos silenciosamente constroem algo que dura. Eles criam legados. Eles inspiram sem precisar se exibir. Eles causam impacto sem precisar se impor. A grande questão, portanto, é a seguinte: como nós podemos lutar contra essa nossa natureza e como nós podemos cultivar a modéstia em tudo que alimenta o nosso orgulho? Aqui estão 3 passos que irão te ajudar a mudar a sua vida. Primeiro passo: aprenda a escutar mais do que falar. O orgulho sempre quer falar primeiro. Ele quer dar a sua opinião sobre tudo, ele quer mostrar que sabe. Mas o verdadeiro sábio, o modesto, escuta antes de falar, ele observa, ele aprende. E enquanto ele escuta, ele cresce. Se você falar demais, você vai apenas estar revelando aquilo que você já sabe. Então, pratique o silêncio. Deixe que suas ações falem mais alto do que suas palavras. Comece a aprender com as outras pessoas. Segundo passo: reconheça que tudo que você tem é passageiro. A fama passa. O dinheiro passa. O poder passa. A juventude passa. A sua beleza passa. A sua boa forma física passa. E se você construir a sua identidade baseada nessas coisas passageiras, você estará se preparando para uma queda. Mas se você aprender que nada disso define o seu valor, você viverá com mais leveza e terá uma vida mais equilibrada. A modéstia não significa que você não pode ser bem-sucedido. Ela significa que o seu sucesso não se torna um ídolo. Que você entende que as suas conquistas são apenas ferramentas que você irá usar para ajudar outras pessoas. As suas conquistas não são a sua identidade. As suas conquistas são ferramentas que te darão a oportunidade de ajudar outras pessoas. Terceiro passo: sirva em vez de buscar ser servido. O verdadeiro líder não é aquele que se coloca acima dos outros, mas é aquele que está disposto a ceder e a se abaixar para elevar os outros. Os humildes são os verdadeiros gigantes. Pense, por exemplo, em Cristo. Ele lavou os pés de seus discípulos. O Filho de Deus, aquele que teria o poder de comandar exércitos de anjos, escolheu o caminho da humildade. E ainda assim, seu impacto foi muito maior do que qualquer rei ou imperador. Se você quer grandeza verdadeira, comece servindo. Ajude sem esperar retorno. A grandeza não vem de ser exaltado pelos outros, mas de fazer diferença na vida deles. Precisamos reconhecer um ponto. Todos nós somos humanos, imperfeitos, e nascemos com a tendência ao orgulho. Todos nós temos um ego que quer ser alimentado. E a verdadeira vitória não é sobre os outros. A verdadeira vitória, portanto, é sobre nós mesmos. Quem domina os outros pode parecer poderoso, mas quem domina a si mesmo
é poderoso e é invencível. Você pode seguir o caminho da arrogância, buscando provar a sua superioridade a cada instante, mas esse caminho eventualmente irá te levar à queda e à desonra. Ou você pode seguir o caminho da modéstia, construir um legado de sabedoria, pacto e paz. A escolha é sua. Você irá lutar contra a natureza humana e construir um legado de modéstia, força e respeito, ou você vai se render ao ego e viver para a aprovação das outras pessoas apenas para ser esquecido quando a poeira baixar. A decisão está diante de você. Seja forte o suficiente para ser modesto, porque a modéstia é a força daqueles que realmente entendem o que é poder.